Vamos convidar a nossa primeira palestrante, a Dimara Ribeiro. Oi, Dimara, bem-vinda! Bem-vinda! Olá! Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento e compartilhar um pouquinho também, né, do que a prática clínica e como o MDR também fez parte da vida e faz dentro do consultório, né, dentro das famílias. Muito obrigada, Dimara, por você ter aceitado o nosso convite. Gente, eu vou apresentar a Dimara. Ela é psicóloga, é pedagoga pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, especialista em pedagogia. Ela também é treinadora de MDR. Gente, ela é maravilhosa. Também é formada em terapia familiar de casais pela Universidade Católica de Goiás. E ela está aqui para falar sobre o MDR e suas relações familiares, tudo a ver. Dimara, seja bem-vinda, tá? Obrigada. A palavra é com você, o foco está em você agora. Bem-vinda. Então, vamos lá, já que o foco está comigo, vamos lá. Pois bem, pessoal, então, para a gente pensar um pouquinho e aquecer um pouquinho relacionado a isso, né? Falar de família é algo muito importante, porque fala de quem nós somos, fala de onde viemos, de onde surgimos, e isso, claro, que impacta completamente no que nós pensamos a nosso próprio respeito, como nos relacionamos, como agimos. E é nesse aspecto que a gente vai estar compartilhando um pouquinho do que fazer a partir daqui, né? Então, vamos lá. Começando, então, falando de psicoterapia familiar e MDR. Quando a gente fala de família, no primeiro momento... Só um minutinho. É porque é ao vivo, a gente, né, tem que ver os problemas técnicos. Eu acho que está dando microfonia, Dimara. Eu acho que você tem que silenciar alguma coisa aí, tá? Tá. Ok. Ok? Vou saindo daqui, então. Saindo, ok. Então tá, com você, beijo. As cegas, tá? Ok. Vamos lá. Então, uma das coisas que a gente, quando falamos de família, é entender que ela é a matriz identitária dos seus membros. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Quando a gente nasce, nós recebemos um nome, nós recebemos um sobrenome, somos incluídos numa dinâmica familiar que pode ser saudável ou não, né, estruturada ou não, e todas, independente das suas configurações, elas vão nos impactar. Tem aqueles que recebem o bebezinho e que é tudo no silêncio, ninguém fala nada perto do bebê, porque ele precisa estar ali tranquilo. Tem aquela família de italianos, onde todo mundo fala alto, e nós aprendemos a falar alto também. Ou, como na minha família, uma família de nordestinos, onde um dos pré-requisitos é a música, que está o tempo todo presente, todos os dias. Então, somos pessoas, minha família é uma família muito musical. Aprendemos desde cedo a viver e conviver com essa realidade. Então, essa influência da cultura, influência do meio onde nós nascemos, vai impactar diretamente em quem nós somos. E aí, filho de peixe, peixinho é, né? Como já dizia o ditado. Então, muitas vezes, é neste ambiente que nós crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos, avançamos, mas também é nele que nós nos tornamos, temos esse senso de pertencimento, de fazer parte, e é importante que esse indivíduo possa realmente se sentir parte de um grupo, né? E desenvolver, então, a sua individualidade, a sua individuação, ou seja, conseguir se perceber como ser único em meio a esse movimento de narrativas, de conversa, de relações que a família acaba trazendo para o ser humano. Então,
nós nos desenvolvemos a partir desse contexto. Só que aí tem as suas benesses, mas também tem os seus problemas. Por quê? Porque a família, então, é o nosso primeiro sistema onde aprendemos a amar, mas também a sofrer. E aí me faz lembrar de uma questão até mesmo cultural. Eu tenho amigos que são africanos, e a forma como a família se desenvolve quando fala e se relaciona com questões de luto é muito diferente da nossa cultura. Na nossa cultura, nós choramos, velamos, estamos ali todos juntos, né, sofrendo junto, num momento triste, melancólico, né, aflito. Já na família desse meu amigo, ele fazia parte de uma tribo muito importante, ele era uma referência, o pai dele era o chefe da tribo e do clã, e eles só poderiam sepultar quando ele chegasse. Então ele saiu do Brasil e foi para lá. E ao chegar lá, o que acontecia? 30 dias de festa. E eles jantavam juntos, almoçavam juntos, tomavam café juntos e faziam muita festa. Por quê? Porque aprender naquela cultura e dentro do seio familiar, que é assim que se passa esse rito, esse momento do luto. É assim que se vive, se estabelece um padrão. Então, amar e sofrer, nós aprendemos nesse convívio. Por quê? Porque aquilo que a família vive, cada um dos seus componentes também acaba passando. E por isso, uma visão sistemática é importante. E tudo começou na minha vida quando atendia crianças. Porque quando atendia criança, você precisa olhar para a relação com os pais. E essa percepção muito sistêmica de olhar o indivíduo dentro do seu contexto traz mais propriedades, traz conhecimentos, coisas que às vezes a gente não presta atenção quando atende uma única pessoa numa terapia individual. Então, esse indivíduo, ele está aqui, mas ele perpassa por outros campos, por outros sistemas, está conectado com outros sistemas, como a família, como a escola, como o trabalho, como a comunidade, a igreja, né, o time de futebol, né, até mesmo a nível nacional, qual país ele existe. Então, a família é um sistema dentro de outro sistema que contém outros sistemas, porque mesmo dentro desse seio familiar, também tem sistemas dos pais, né, parental, dos filhos, e assim sucessivamente. E elas vão se conectando. Conectam não apenas a vida, mas conectam suas histórias, conectam seus traumas, conectam suas dores, mas também os seus recursos. Se uma pessoa é bem-humorada e consegue lidar com leveza na vida, né? Uma mãe, ela tem um poder muito grande sobre a ambiência dessa família. A mulher, ela tem essa condição de olhar para o filho e dizer, ele não está muito bem. E ela começa a se mobilizar e tentar entender o que está acontecendo. E só por isso, muitas vezes, ela se torna um recurso para esse filho se autorregular, se reorganizar. Então, a história da família, que vai crescendo com o passar dos anos, ela vai sendo impactada também pelo ciclo de vida familiar. E aí nós vamos vendo como as famílias vão interagindo nas diferentes fases. Quando um casal novo é formado, é um tempo de reajustes e muitas vezes dá muito quebra-pau. E muitos acabam procurando a terapia para ajustar ali os ponteiros. Mas também quando nasce o primeiro filho, né? Quando os filhos vão para a escola, ou ainda quando são adolescentes, ou até quando saem de casa, são filhos adultos. São períodos, ciclos de vida que podem ir agravando a situação, traumatizando a família e os seus indivíduos, aqueles que pertencem. Então, a terapia familiar, ela tem essa perspectiva de trabalhar com parte ou com todo. Nós trazemos todos para o setting terapêutico. E aqui a gente pode ouvir as histórias
e como elas impactam em cada indivíduo. Dos atendimentos que eu fiz, um dos primeiros atendimentos que me abriu os olhos para essa percepção mais sistêmica, como eu disse, eu comecei com terapia de criança. A filhinha, né, a menininha tinha vindo, os pais me trouxeram porque ela tinha muito medo, ela tinha uma fobia. E isso era muito grave. E trabalhando com essa menina, a mãe dizia, eu fico impressionada, porque ela sabe tudo sobre esse inseto que ela tem medo. E ela sabe todos os detalhes, ela sabe identificar todos eles, ela comenta tudo a respeito, ela se tornou uma especialista a respeito desse inseto. E ela ficava muito, muito mobilizada, ela chorava, ela se desesperava, às vezes até desmaiava de tanto medo que ela tinha, só de pensar ou de falar a respeito daquele inseto. Mas na terapia familiar, como a gente traz, às vezes, todos para dentro da sessão, nós estamos ali conversando e compartilhando, e num desses momentos onde a criança estava interagindo, né, com os pais, com a mãe, em particular, ela solta uma frase que ela diz: mamãe, você vai ficar calma? Você não vai se separar do papai, né? E aí, observando todo aquele contexto e procurando saber mais a respeito, identificou-se que aquela criança estava sofrendo, ela estava somatizando, né? Porque ela estava com medo dos pais se separarem. Quando os pais reafirmaram esse lugar de segurança, de que não passaria por aquilo, que foi uma discussão banal entre os pais e que foi um comentário desnecessário e que tinha deixado a preocupada, ela melhorou. Ela melhorou daquele medo, deixou de ter medo, e então o diálogo trouxe essa resolução do problema. E aí todos conquistaram ali uma nova perspectiva. Por quê? Porque nessa relação de amor e cuidado, de atenção um com o outro, e organizando essa narrativa, a menina acaba sendo, então, encontrando um lugar de ajuste para aquele medo que ela estava sofrendo. E aí ela passa a ter uma relação mais harmoniosa, sem tanto medo, porque ela não deixava os pais saírem de casa, ela não saía mais de perto deles de maneira alguma, o tempo todo tentando uni-los. Então, às vezes, o adoecimento de um indivíduo, na verdade, é apenas aquele que está denunciando o todo que está adoecido. E na terapia familiar, ela traz essa perspectiva. Então, nós olhamos dentro da terapia familiar a dinâmica como um todo. E sim, ela pode contribuir para o estresse, ela pode perpetuar e agravar os traumas. Por quê? Porque se a mãe tivesse medo daquele inseto, talvez quando a filha falasse a respeito, a carga do medo que a mãe trazia viria sobre a filha. E muitas vezes isso amplia, ganha maior proporção. Às vezes, chegam no consultório pessoas que comentam de medos ou de ditados que falam, ensinamentos que receberam como mulher tem que ser forte, mulher não pode depender de homem nenhum, mulher não pode se doar, não pode se entregar, ela tem que estar sempre no controle. E às vezes observando isso e observando o histórico como um todo, você vê que faz sentido para aquela família, porque a mãe foi abandonada pelo marido, a avó foi abandonada pelo marido, e esse ciclo, mesmo que às vezes, como nesse caso dito ou não, às vezes pode vir perpetuando essa condição. Então, muitas vezes a relação da família acaba expondo, né, ao estresse e ao trauma, porque alguém adoecido também vai mexer em todo o sistema. A saúde pode entrar por um
mas adoecimento também pode. E extravasar e tocar todos os outros da família. Quem nunca passou por um momento de estresse e aí, de repente, quando chega na família, diz: puxa vida, descontei em quem menos precisava, briguei com a pessoa mais amada, né? Essa semana mesmo eu recebi uma paciente que ela me disse isso. Ela falou: olha, eu estava estressada e o meu marido apareceu na minha frente. E era tudo que eu precisava, alguém para extravasar. Então, às vezes, nós estamos ali contribuindo uns com os outros, com os nossos estresse, traumas, mas também com os nossos recursos, com as nossas habilidades, né, com a nossa facilidade, às vezes, de lidar com situações que possam ser difíceis. Então, uma pessoa sofre um acidente, às vezes impacta na relação de toda a família. A falta de alguém dentro do lar, né, por um luto ou por um acidente ou perda, às vezes até mesmo de uma capacidade, ter ficado paralítico, não conseguir mais andar, às vezes, ele impacta na relação de todos. Né? Então, trabalhar com isso nos auxilia. E aí pensar que todas as vezes que nós falamos em traumas, nós falarmos de família, nós precisamos entender que quando nós trabalhamos com o indivíduo e trabalhamos com a família, nós trabalhamos com o sistema completo. Então, nós acabamos fechando todas as pontinhas que podem ter. Né? Por quê? Porque o trauma individual afeta a família. E aí, pensando nos pais traumatizados geram filhos que também são traumatizados, mesmo que eles não tenham passado por isso. Se um pai sofreu um acidente, ele vai ter medo de moto, talvez ele nunca permita que o filho suba numa moto. Por quê? Porque o medo dele é transmitido. Falado, às vezes, sim, mas às vezes é velado. Às vezes não se diz a respeito e se tornam segredos familiares que acabam perpetuando os traumas, que acabam impactando a vida de crianças, de adolescentes, de jovens, de todos nós, né? Então, nós vemos que adultos traumatizados traumatizam seus filhos, traumatizam as crianças. Se ela não tiver os recursos, e muitas vezes os pais são o seu maior recurso, né? Porque autorregulam essas crianças. Se os pais estão sofrendo, a tendência é que os filhos também sofram. Então, a família, às vezes, tem dentro de si, em seu meio, já a habilidade de auxiliar os seus membros, mas às vezes lhe falta recursos, lhe falta meios para realizar isso. Então, às vezes também ela denuncia e ela traz para fora a emoção de um deles e fica evidente para todos, né? Porque às vezes a esposa chega cansada do trabalho e está ali estressada e de repente o filho olha e diz: mamãe, o que está acontecendo? O que você está tão nervosa? E aí me lembrou um dia que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa, estava estressada, estava muito nervosa, e o meu filho olhou para mim e disse: mamãe, o que é isso na sua testa? Né? Eu estava com a testa franzida, e ele disse: isso não é normal, o que está acontecendo? Então, um pode denunciar o que está acontecendo para toda a família. Agora, olha que interessante esse dado. 50% dos casais se separam depois de um evento traumático severo. 50%. Agora, se for a perda de um filho, isso ainda agrava mais. Pode chegar a 70% nos 3 primeiros anos após a morte deste filho. Né? Esse é um dado de Laje, de 2008. Então, é recente. E se nós formos olhar quanto isso impacta, quanto isso mexe, quantos ficam vivendo ali aprisionados, vivendo luto, e muitas vezes, sem falar, culpam o outro,
por algo que foi dito ou não dito, que foi vivido ou não, que deixou de ser vivido. Ah, eu gostaria de ter feito aquela viagem e não fiz com ele. Você não me deixou viver aquela experiência com o meu filho. E isso pode gerar um desgosto, um mal-estar e um afastamento que pode chegar ao rompimento da relação do casal. Então, olhar toda aquela família, os relacionamentos, também vão mexer e demonstrar quanto de segurança essa família oferece para os seus membros. Porque ela autorregula. Quando um está calmo, ele, às vezes, né, quando o sistema está calmo, um que se levante mais agitado pode trazer ali, pode ser autorregulado pelo sistema, como um todo, que vai se trazendo esse amparo, né, esse aconchego. Quantas vezes, né, um abraço depois de um dia agitado não faz toda a diferença. Então, esse ambiente, essa ambiência familiar traz, sim, mudança a nível cerebral, a nível neuroquímico, né? E isso tão é verdade que uma pesquisadora, a Raquel Yuda, ela é especialista em TEPT, né? Lá em Nova York, ela fez uma pesquisa com pessoas que são descendentes de sobreviventes do Holocausto. E mesmo que eles sem nenhum contato, né, foram gerações que estavam já em outros países, refugiados, guardados, e que não viveram diretamente aquele trauma do Holocausto, mas eles recebem uma carga genética que vai passando, né? E esse trauma de estresse pós-traumático acaba sendo geracional, ele acaba acompanhando uma família após a outra. E aí nós vemos hoje em dia tantas pessoas que sofreram, né, com a pandemia, um nível alto de autoextermínio que tem tomado proporções avassaladoras, e o quanto isso tem impactado, e quanto isso vai repercutindo geração após geração. Então, o estrago em uma geração, ele é frequentemente transmitido através de gerações sucessivas. Vai perpetuando aquele trauma, na forma como conduz, naquilo que vai tendo medo, naquilo que se afasta, naquilo que se conecta ou não. Então, observar tudo isso é uma forma de ampliar a sua percepção como terapeuta, né? Então, a terapia familiar, ela acaba para o MDR fornecendo, então, até mesmo ampliando a forma de você se conectar com e abrir a possibilidade de seleção de novos alvos para serem trabalhados. E aí, quando a gente fala de alvos, são experiências que a pessoa viveu na sua história e que podem ser, sim, o ponto de entrave do trauma, aonde ele foi configurado. E que após esse movimento, esse momento, as demais experiências vão se somando a essa condição difícil. E aí, muitas vezes eu tive uma experiência ruim quando eu estive na escola. Eu era pequenininha, o professor gritou comigo. Por conta dessa experiência, às vezes vai se constituindo, então, um aprendizado de que cada vez que eu me coloco diante de alguma figura de autoridade, eu paraliso. E aí, muito disso repercute, às vezes, na relação de trabalho, né? Ou na relação familiar, entre cônjuges, que lutam por este lugar. E aí, travam, não consegue se expor, não consegue falar, e sofrem por conta disso. Então, a terapia familiar acaba ampliando essa possibilidade de contemplar quais os momentos onde causaram desconforto. E aí também revela como os membros dessa família interagem. Quem conecta mais com quem? O pai com a mãe com os filhos, né? Quem está ali mais vinculado? Então, quando uma família se torna um porto seguro, a transformação é muito mais possível, porque ela também vai reforçar as qualidades,
os recursos que tem. E aí, pensando na terapia MDR, eu gosto desse termo do Van Bertalanffy, que ele fala que o todo é maior do que a soma das partes. Por quê? Porque ele acaba conectando tão bem, né? A Francine Shapiro, ela já dizia que a terapia MDR ela é integrativa, e a terapia familiar ela se configura de uma maneira tão bonita, e ela vem somando junto com o MDR e o MDR com ela. Vamos ver como essas coisas acontecem. Então, elas acabam tendo uma relação muito sinérgica, onde elas acabam contribuindo e ampliando a perspectiva. Por quê? Porque entrelaça esses dois modelos terapêuticos que produzem mudança profunda no indivíduo e na família. Então, é uma perspectiva diacrônica, onde ela vê a evolução histórica do indivíduo, mas também sincrônica, ou conectando com todas as relações que estão ao seu redor. E isso é belíssimo, porque em alguns momentos nós podemos estar trabalhando com uma pessoa só, e em outros momentos estar com todos dentro da sala e trabalhando ao mesmo tempo. Por exemplo, né, para quem conhece o MDR, instalando um recurso, né, trabalhando para que eles possam melhorar ali a sua comunicação, as suas relações. Então, a cura não é apenas um esforço individual, mas acaba sendo um esforço conjunto, porque um vai alimentar o outro. Saem da sessão falando a respeito disso. Ah, você entendeu aquilo? O que você percebeu a respeito disso? Nossa, aquela fala melhorou, me fez entender que agora eu dou conta, né? Ou já saem com vários combinados e vários ajustes feitos durante o processo também. Então, o MDR, ela acaba transportando desse lugar que está desintegrado, desorganizado, esse funcionamento que não está ajustado, para um lugar de maior apoio, de amparo, de cuidado. E muitas vezes ele tira do casal ou a família da rigidez, né, do caos, da rigidez, para passar para algo mais harmonioso, integrado. Então, os parceiros dessa família compartilham as suas fortalezas, né? Aquilo que é bom, mas também aquilo que é difícil. E aí pode receber um apoio imediato de todos. Então, o MDR, ele vai oportunizando, então, uma mudança nesse estado de segurança, porque dentro do seio familiar também, quando a gente vai tratando os traumas, vai tratando aquilo que vai fazendo as pessoas sofrerem e que perpetuam, às vezes, a maneira como o marido fala. Meu marido grita, eu não aguento alguém que grita. Por quê? Porque às vezes tem a ver com a sua história. Talvez lá tenha sido o seu pai gritava muito em casa, ou a sua mãe que gritava muito em casa, e aí quando chega diante do cônjuge e ele tem esse mesmo comportamento, dispara em você todos os traumas relacionados às experiências que foram vividas lá atrás, que podem ser, né, relacionadas a medo, a insegurança, né, a solidão, a vulnerabilidade, dentre tantos outros. Então, dentro do processo terapêutico, a gente acaba trabalhando com esses padrões que estavam desintegrados, desajustados, desadaptados, e trazendo, então, esses pequenos ajustes, fomentando, então, esse aspecto mais saudável, permitindo que a família venha interagir de uma maneira mais segura, né, com um apego mais organizado, mais integrado, onde todos podem um dar suporte ao outro, e assim as relações vão ficando melhores. Por quê? Porque uma pessoa traumatizada normalmente se fecha, né? Uma pessoa traumatizada muitas vezes ali fica calada, fica enredada por esse trauma e aprisionada ali. O reflexo todo mundo recebe, mas a partir do momento que nós trabalhamos com isso, todos também podem, quando trabalha com um, todos também podem receber o impacto disso, dessa reorganização. Então, organiza do lado de dentro
e organiza do lado de fora, de uma maneira muito amorosa e muito benéfica para a vida familiar. Porque um casal desajustado na sua comunicação, quando se reorganiza, só o fato deles conseguirem conversar melhor, até a relação com os filhos é aperfeiçoada. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. E ele altera, então, o padrão familiar, ele altera o interior do indivíduo e o exterior na relação com o próximo, mas também trata os traumas grandes e pequenos, né? A terapia MDR, então, é um laser, que ele acaba sendo muito pontual, né, com uma base bastante relacional, quando a gente fala dessa integração do MDR com a família. Ele toca no ponto da dor e ele reorganiza aquilo, né, ressignifica, transmuta a pessoa daquele lugar, e isso também impacta todas as suas relações. E aí eu quero compartilhar rapidinho a relação, um dado que aconteceu com um paciente aqui, uma família que eu atendi, onde o calendário da família era difícil. E aí, às vezes, a gente não entende o impacto que isso pode causar na família extensa, né? Por quê? Porque, às vezes, é um aniversário que cai em datas que são ruins, né? Ou o Natal perdeu algum ente querido próximo ao Natal, como comemorar, né? Nas festas, como vivenciar esses momentos comemorativos. Mas desses casos que eu atendi e que me impactou foi o fato da família ter sido totalmente traumatizada por conta de lutos sucessivos. Perderam o pai, a mãe, um irmão, praticamente um mês de diferença um do outro, na mesma data, no mesmo dia. Era o mesmo dia de meses diferentes. E o quanto isso impactava cada um, porque um olhava para o outro e dizia: quem será o próximo? Porque ele viveu isso, o outro viveu aquilo, né? E agora como é que nós vamos fazer? Será que eu sou o próximo? Isso começou a gerar um desconforto familiar, tanto que eles não conseguiam se reunir. E a partir do momento que a gente foi trabalhando essa insegurança, o quanto cada um sofria o impacto disso, o que pensavam a respeito, iam se reorganizando. E eles agora já estão bem. Então, é bonito como a gente vai trabalhando com a família e vai liberando esses momentos que vão travando a relação, a rotina da família, os vínculos familiares. E aí, uma forma de trabalhar que eu queria compartilhar com vocês é através do conto, porque as narrativas são uma ferramenta importante dentro do trabalho com famílias, né? E na perspectiva do trabalho com o MDR também pode ser uma fonte de vincular, de receber alvos, né? Pontos para serem trabalhados, mas também como entrelaçamentos, onde quando o reprocessamento trava, uma forma de você fazer o entrelaçamento cognitivo. E aí eu quero dar aqui os créditos também para o conto do Eldorim, que é da Maria Gorete Bittencourt, né? Que está primorosamente fez esse conto e quero compartilhar então com vocês. Sigam com ele então. Era uma vez, em um reino distante, encravado nas montanhas do Cáucaso, chamado Eldorim, governado por um rei chamado Eldric, o Guerreiro, e sua rainha Séfora, que era filha de uma princesa do reino das fadas. Embora fosse uma união quase improvável entre um ser humano e um ser encantado, eles se amavam e resolveram casar. Não foi exatamente um casamento muito bem visto por ambas famílias, mas o amor deles era comovente e como a jovem rainha concordou em abdicar de suas asas para poder viver seu amor no reino do marido, parecia que tudo estava nos conformes. Eles tiveram 3 filhos que nasceram no mesmo dia em anos diferentes. O príncipe herdeiro Edmund, chamado a Joia da Coroa, a pequena princesa Safira, que havia herdado o legado da mãe e desenvolveu asas douradas e transparentes, que brilhavam a cada emoção da menina, e o terceiro filho, chamado Cedric, que havia nascido com uma trava nas pernas que o impedia de se locomover normalmente. Porém, o mais interessante é que esse garoto era extremamente perspicaz e era o único que conseguia dizer verdades aos pais e parentes sem medo. Porém, ele não era levado muito a sério, porque ele era visto como uma eterna criança vulnerável. Já a princesa Safira, à medida que crescia e suas emoções ficavam mais acentuadas, abria as asas douradas que tremulavam e acabavam provocando pequenos terremotos no castelo,
Xícaras quebravam, janelas se espatifavam, e até os perfumes da rainha viravam água de lavar o chão. O único filho que parecia ser normal era Edmund, o que acabou gerando um ressentimento ao mesmo tempo, um sentimento ao mesmo tempo de proteção do príncipe em relação aos irmãos, bem como um mal-estar entre ele e o pai, uma vez que percebia que ele era o alecrim dourado, enquanto os irmãos não eram lá muito considerados. Embora nunca fosse dito, o rei Eldric acabava culpando secretamente sua esposa por esses dois filhos diferentes. E ao mesmo tempo em que a rainha Séfora também via que a metade humana do sangue de seu marido nas crianças era responsável pelo sofrimento dos três. Então, o que antes era um paraíso de amor romântico se transformou em um campo de tensão familiar. Com o tempo, esse desconforto ia se tornando mais evidente com a rigidez do rei com os filhos e com a dor da rainha dividida entre seu amor de esposo e o de mãe. A causa maior desse desconforto entre o casal se deveu a que o reino passou a ser ameaçado por uma sombra quando o príncipe herdeiro completou 18 anos. A causa era uma guerra que Eldric empreendeu contra pequenos reinos vizinhos que eram governados por seres mágicos. Apesar do reino de Elduin ser próspero, o rei decidiu que precisava alastrar fronteiras, esmagando os pequenos reinos ao redor onde viviam esses seres fantásticos. Assim, sob o comando de Eldric, que queria fazer jus ao seu legado de guerreiro, uma guerra sangrenta se avizinhou. Aos olhos de Eldric, eliminar essas criaturas eliminaria o veneno que corria nas veias de seus dois filhos menores. Essa crença foi aos poucos sendo implantada no coração do rei pelo ministro dos documentos, que era o principal cargo do reino. Esse homem odiava os seres mágicos porque secretamente era apaixonado pela rainha desde que ela chegou a Eldoin. Mas ela sempre o manteve à distância e sentia um verdadeiro asco pelo sujeito. E não escondia isso. Assim, ele desenvolveu um ressentimento atroz pela rainha e seus filhos, bem como secretamente tramava contra o rei. Porém, incrivelmente, ela nunca conseguiu superar o poder que essa criatura malvada tinha sobre o seu marido. O rei parecia estar se saindo bem na guerra, até que no aniversário de maioridade do príncipe herdeiro, uma sombra se agigantou sobre o reino, pois criaturas fantásticas gigantes, conhecidas como os Guardiões, ameaçaram as vitórias de Eldric. Esses seres constituíram exércitos poderosos contra Eldoin. Reunido com seu conselho, que era comandado pelo ministro dos documentos, o rei decidiu que era hora de agir com mais energia e agressividade. Edmund, o príncipe herdeiro, por outro lado, tinha uma visão diferente. Ele, movido pelo amor filial e fraterno, acreditava que a eliminação desses seres significaria eliminar também uma parte de sua família e queria resolver o conflito de forma pacífica. Pai, precisamos dialogar com eles. São fortes e poderosos e estão visivelmente concentrados em vingança, argumentou Edmund. Se continuarmos atacando, só conseguiremos mais revanche e mais pessoas sofrerão. Ele não mencionou, mas implicitamente também estava se referindo à mãe e aos irmãos. O rei, impaciente e decidido, respondeu: Edmund, eles são feras. A fraqueza só nos levará à destruição. Devemos agir antes que alastrem o veneno de sua magia por nosso povo. O ministro aplaudia essa atitude do rei, sabendo que faria a rainha sofrer, mas Edmund percebia que era o pai que não conseguia lidar com a frustração de ter filhos estranhos. A tensão entre pai e filho cresceu. Cada um via a situação sob uma perspectiva diferente, e esse conflito não afetava apenas as relações deles, mas todo o reino. A guerra foi ganhando novos contornos e Edmund tentou convencer o pai a ir ao encontro do líder dos Guardiões. Este era uma quimera chamada Aldrich, uma poderosa figura de leão com corpo humano e cauda de serpente. Tinha a força e o poder do leão, a versatilidade humana e a agilidade e misticismo da serpente. O objetivo desse encontro era um acordo diplomático. Edmund tenta convencer o pai de que esse tratado era melhor para todos, que a guerra já pendia muito para o lado dos seres mágicos. Porém, o rei, enfeitiçado pela maledicência do ministro, não cedia. Nesse momento, Cedric, que a tudo observava de longe, pede uma audiência com a mãe e o irmão, ao mesmo tempo que convence a irmã de que todos corriam risco de vida se não se unissem. Cedric sabia das tramóias do ministro e em várias ocasiões tinha tentado avisar ao rei. Porém, como ninguém levava o garoto aleijado a sério, nunca deram atenção. Mas Cedric tinha um projeto. Convenceu a mãe a chamar o ministro, enquanto o irmão mais velho levava o pai a uma sala secreta para ouvir o diálogo. O ministro recebe o papiro com o sinete da rainha e exulta. Nesse meio tempo, Edmund chama o pai para uma conversa sobre a guerra, dizendo que concorda com os desejos dele, mas que ainda assim precisava de mais argumentos para segui-lo. O rei nem hesita. Finalmente, o filho mais velho se uniria a ele sem reservas. Quando chegam ao quarto secreto, adjacente ao da rainha, o rei estranha, mas a conversa do outro lado chama atenção.
A rainha estava sentada, esperando seu convidado. Quando ele chega, pergunta ao ministro se poderia ajudá-la a convencer o rei de que esta guerra contra os seres fantásticos deveria acabar para o bem de todos. O ministro, com olhar lupino, chega perto dela e diz: sim, posso convencer o rei a acabar com a guerra, mas tem um preço. O que quer, senhor ministro dos documentos, para me ajudar? Pergunta suavemente a rainha. Quero que você se entregue a mim, Séfora, que seja minha. Como ousa pedir isso, ministro? É uma traição sua e a seu rei e uma ofensa a mim como rainha e esposa. Não espera que eu concorde com isso. Nessa altura, e cheio de luxúria, o ministro deixa de lado Salamaleque e segura a rainha de forma violenta e diz: eu odeio o rei Eldric por ter tudo, o reino e você. Essa guerra vai acabar com ele e com o que ele construiu. Mas eu vou salvar você, porque no final você estará sozinha. Quando tudo estiver perdido, o rei morto e seus filhos também, eu negociarei com o grande guardião e ficarei com você como prêmio. Nesse momento, o rei, que tudo ouvia na sala secreta, ao lado dos filhos, entra e segura seu ministro traidor pelo pescoço. Você me enganou todo esse tempo e ainda pretendia violentar minha mulher? Você vai morrer, servo estúpido, troveja o rei Aldrich. Aqui, Cedric e Edmund levantam o ministro pelo colarinho de seu manto e perguntam ao rei: o que quer que façamos com esse traidor maldito? Enforquem, simplesmente disse o rei. E voltando-se para sua esposa, diz: eu jamais deveria ter me afastado de você e das crianças, sinto muito. Cedric retorna com o irmão. Edmund conta que Cedric sabia das más intenções do ministro e que este era o grande responsável pela guerra, na real. Mas o rei também tinha seus segredos, e nesse momento, olhando para sua esposa e filhos, ele fica prostrado e chora. Olhando para cada um, ele diz: eu não tenho como acabar com a guerra, o grande guardião quer me destruir, agora perceba as tramóias do ministro dos documentos. Tem um jeito, diz Edmund, podemos chegar perto de Aldrich através de Safira. Ela tem o dom de emocionar, é o que as asas dela fazem. Ela tem o poder de chegar perto do grande Aldrich sem que ele revide com o tremeluzir de suas asas e conseguir que você, pai e eu possamos conversar e negociar com ele. O rei reluta, mas aceita. Safira simplesmente concorda, suas asas são finalmente reconhecidas pelo pai. Quando chegam ao encontro, Safira se adianta e abre suas formosas asas douradas, que brilham como teias. Elas tremem e brilham mais e mais. Nesse momento, o grande guardião se aproxima, olha fixamente Safira e pergunta ao rei o que ele quer. Negociar a paz, diz o rei. Não tenho por que negociar a paz uma vez que você está perdido, responde o grande guardião. O rei se inflama, afinal ele é um rei guerreiro. Nesse momento, Edmund pede ao pai que o permita negociar. O rei reluta em deixar que seu filho assuma, mas Edmund insiste. O rei entende e movimenta levemente a cabeça em sinal de aceitação. Edmund entra com Safira e as portas são fechadas na cara do rei. Coube a Cedric acalmar os ânimos do pai do lado de fora. A negociação durou 2 dias e 1 noite, e quando finalmente as portas são abertas, Edmund traz a proposta de paz. O grande guardião aceita a paz se Safira concordar em ser sua esposa e a rainha do reino dos grandes guardiões. O rei treme nas bases, de jeito nenhum, pensa, antes de abrir a boca. Porém, Safira coloca suas mãos nos ombros do pai e diz: pai, isso é o que eu quero. Aqui posso ser o que sou sem quebrar nenhum vidro com minhas asas. E também gosto do grande guardião. E ele ama minhas asas e não vou renunciar a elas. É isso que eu quero. Ainda assim, o rei reluta, mas Edmund, mais forte agora, vê logo a vantagem disso. Na verdade, seria a união dos reinos humanos e dos seres fantásticos, todos podendo viver harmoniosamente, sem que ninguém sofresse, por ser quem eram. Então, finalmente, não sem 500 recomendações e ameaças, caso a filha sofresse, o rei aceita Aldrich como genro e assina um acordo no mesmo dia do casamento grandioso da filha e do grande guardião. No final, a paz é estabelecida. Cedric torna-se o conselheiro do reino, Edmund casa com uma linda elfa da floresta e Aldrich manda fazer asas mecânicas toda revestida de lindas pedras preciosas para sua esposa no aniversário dela. Uma forma, diríamos, moderna de compensar as asas perdidas por ela ao renunciar à sua magia. E anualmente todos se reúnem no Natal, na fronteira dos 2 reinos, para comemorar os dias futuros de paz e harmonia que se construiu. Então, pensando no conto, nós podemos aqui usar como ferramenta para trabalhar no relacionamento de um casal, né? Porque normalmente é aí que começa muitas vezes a situação toda familiar,
o desajuste, né? Quando um casal está desajustado, toda a família acaba sofrendo o impacto disso. Então, aqui vocês veem a história, né, do rei e da rainha ali com esse desapontamento, esses desajustes deles e podendo ser trabalhado a partir disso. Ambos buscando as alianças de estar conectado, o pai com o filho, a mãe com os filhos, e isso muitas vezes é demonstrado como uma triangulação e que causa impacto no sistema como um todo, né? E que precisa trabalhar a relação marital. A individuação, né? Onde cada um precisa ser reconhecido naquilo que é e naquilo que deveria, como deveria agir, né? E também o senso de pertencimento, porque fazem parte de uma mesma família. Esse trabalho, né, compartilhando um pouquinho, e para encerrar, falando de casais, na verdade, atendi um pai e um filho que chegaram com essa situação, ele triangulado, né, com a mãe, conectado com a mãe, porque a relação do casal era um pouco distante, e esse filho, então, acaba tendo desavenças com o pai, e o pai não o reconhece. Mas conforme a gente foi trabalhando dentro do uso do MDR, né, conectando esse filho, mostrando os pontos de dor do pai, tratando suas dores, aquilo que era a relação dele com o pai dele também, veio trazendo, então, uma nova narrativa, novas possibilidades e uma relação mais conectada, mais amparada, a ponto dos dois terem dia marcado para sair só os dois para conversar e bater papo. Então, a relação como um todo melhora e a família melhora como provocando pequenos terremotos no castelo. Então, Xícaras aqui. Pois. Ainda está ouvindo áudio? Pois. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo áudio da história. Só o seu som que ficou meio abafado. Ok. Mas é isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a experiência do trabalho com A casais. gente não está te ouvindo. Oi, veja se você consegue me ouvir agora. Ah, agora melhorou. Oi. Então, Sim. eu queria compartilhar um pouco com vocês dessas formas de trabalhar também, né, dentro do MDR e de famílias, e como nós podemos tratar o indivíduo, mas também podemos tratar o todo, e o todo e o indivíduo também. Então, essa troca é muito rica, essa integração é muito valiosa. Obrigada por poder compartilhar com vocês esse tempo também. Nossa, nós que agradecemos você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente essa noite e dizer, olha, essa temática, né, do MDR e as relações familiares é sensacional, porque tudo gira ali em torno da família. Se tem um trauma, afeta toda a família. Uhum. E o que você falou me chamou a atenção, que muitas vezes há separação por conta de trauma. Sim, muitas vezes, né? Porque dificulta o diálogo, a compreensão, né? E eles vão se distanciando até que não se reconhecem, muitas vezes acabam rompendo ali a relação, porque já não se enxergam mais, por conta das dores que cobrem. E um detalhe também é que a percepção da criança é diferente da percepção de um adulto. Então, a criança pensa que a relação dos pais está acabando por conta dela. E não tem, às vezes, não tem nada a ver. Mas, eles estão brigando por minha causa, eles estão se separando por minha causa. E aí cresce uma criança desestruturada, com trauma. Que muitas vezes começa a querer agradar tudo e a todos, se coloca em lugares, situações de perigo até para não desagradar, né? Acaba se abandonando, ou seja, ela não é mais um indivíduo, ela carrega consigo apenas a história do trauma da família. Ela é a herdeira e guardiã deste trauma. Ai, Dimara, muito obrigada. Mais uma vez, gente, vocês querem falar alguma coisa? Porque senão, se deixar, eu falo por todos, tá?
Foi linda a apresentação, linda mesmo, assim. A parte do conto foi incrível. Acho que amarrou muito do que tu trouxeste na tua apresentação. Parabéns e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. E, claro, deixando os créditos, né, para a Gorete também, que acabou brilhantemente estabelecendo esse conto aí, que pode ser usado para muita coisa. Obrigada, Gorete. Legal. Obrigada, Dimara. Obrigado, Muito Dimara. obrigada. Obrigada. Até aqui nenhuma surpresa, assim, né? Tudo que vem de você é sempre um espetáculo. Então, assim, muito obrigado por participar do evento e trazer uma contribuição tão legal. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade e espero outros momentos, né, para a gente poder compartilhar também como foi que o MDR chegou aqui, que eu acho que aqui tem muita coisa para contar também. Vai ser muito bom, gente. Com certeza. Estou querendo Covid. Em outro momento. Com certeza. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Olha aí, ó, parabéns. Gente, Bernardina está em Angola, hein? Olá. Tem gente chegando ainda. Muito bom, Alice, obrigada. Dimara, obrigada mais uma vez, tá? Tá certo. Obrigada, gente. Até mais.